Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A alma penada na fazenda. Por volta de 1998, 1999, eu fui passar um tempo na fazenda dos pais do meu ex-marido. A minha filha, Gabriela, naquela época, tinha no máximo 1 ano. Lá, a cozinha ficava em um rancho separado da casa. Era bem próximo, aproximadamente uns 20 metros de distância. Certa vez, já no finalzinho da tarde, por volta das 18 horas, tínhamos acabado de jantar e colocado a louça no giral. Para quem não conhece, giral é uma armação de madeira usado normalmente para secar vasilhas, alimentos, etc. Assim que terminamos, começamos a caminhar em direção à casa. Não havia energia elétrica e, por isso, todas as atividades deveriam ser feitas ainda sob a luz do dia, ou então, quando anoitecia, usando a iluminação de uma lamparina. Entre a casa e o rancho onde ficava a cozinha, havia uma plantação de mandioca. Seguíamos por um trieiro, um caminho estreito, onde só é possível andar um atrás do outro. Na frente ia meu ex-sogro, logo em seguida a esposa dele, depois a minha cunhada e logo atrás eu levando a minha filha no colo. De repente, eu comecei a ouvir passos atrás, bem próximos de mim. A princípio, eu pensei que fosse alguma galinha, pato ou até mesmo algum cachorro. Resolvi então olhar para baixo, pois imaginei que fosse um cachorro e ele poderia passar em minhas pernas e acabaria me derrubando. Foi então que eu vi 2 pés calçando sandálias havaianas azuis e uma sombra se deslocando atrás de mim. Neste momento, eu me assustei, pois todas as pessoas já tinham ido na minha frente. Subitamente me virei para trás. E acreditem, não havia absolutamente nada. Nem cachorro, nem pato, nem galinha, muito menos alguém calçando um par de sandálias havaianas azul. No domingo seguinte, me levantei cedo e fui até a cozinha preparar o mingau para minha filha Gabriela. Quando estava em frente à pia, esperando o mingau esfriar, ao olhar para baixo, vi novamente aqueles pés de havaianas azuis bem atrás de mim. Ao me virar, novamente, não havia ninguém. A cozinha estava completamente vazia. Olhei e vi que todos estavam na varanda. Impressionada com aquilo, eu resolvi conversar com minha cunhada. Ao contar para ela o ocorrido, ela apenas disse que seria o primo que foi assassinado por um parente. Disse ainda que ele vem e fica conversando por horas com o pai dela. Nessas falas, ele diz que vai acabar com toda a família. Eu, por presenciar fatos inexplicáveis desde criança, eu sempre acreditei nisso. E por isso mesmo pedi a eles que mandassem rezar uma missa em intenção à alma desse primo, ao menos uma vez por mês. Eles me disseram que não teriam que fazer nada não, pois quem deveria pedir para rezar missa é o povo do fulano, que matou ele. Bom, aquela foi a última vez que eu fui àquela fazenda, pois logo depois eu me separei. Entretanto, sempre que me lembro desse fato, eu faço uma oração em favor daquela alma. E esse foi mais um relato enviado pela Daniele. A criança no armário. Há algum tempo, as minhas 2 filhas e eu nos mudamos para os fundos de um escritório onde eu trabalhava. Por ser de confiança, a minha patroa pediu para que eu morasse ali. Havia 2 barracões, com 2 cômodos e um banheiro. Em um deles fizemos os 2 quartos e no outro a sala e a cozinha. Eu fiquei com um dos quartos e minhas 2 filhas, a Stephanie e Gabriela, dividiram o outro. Da porta do quarto delas podia-se ver o meu guarda-roupa. Este não tinha portas, era somente a caixa com divisórias. As minhas filhas sempre saíam antes de mim, pois eu praticamente trabalhava em casa. Entretanto, nos dias que não tinha aula, elas ficavam em casa dormindo quando eu saía para o trabalho. Geralmente, a Stephanie acordava primeiro, se levantava e ia para o outro barracão, onde ficava a sala, para assistir televisão ou jogar no computador. A Gabriela ficava sozinha no quarto. E todas as vezes que passava em frente ao meu quarto para sair e ir ao outro barracão, ela via uma menina usando um vestidinho branco sentada dentro do meu guarda-roupas
Isso era tão frequente que eu resolvi pendurar um lençol para impedir que ela olhasse dentro do guarda-roupas. Ela evitava passar sozinha em frente ao meu quarto. Com o tempo, ela foi se acalmando e até voltou a ficar no quarto dela por mais tempo. Foi aí que a criança passou a aparecer sobre a minha cama. Novamente, todo o medo que ela sentia voltou. Para evitar olhar para dentro do meu quarto e ver aquela aparição, ela, ao sair do quarto, se certificava não haver nenhum obstáculo pelo caminho até a porta de saída. Fechava os olhos e caminhava até ficar de costas para minha cama. Isso perdurou por 3 anos e 8 meses, até nos mudarmos novamente para outra casa. Esse é mais um relato da Daniele, que ela enviou para mim no e-mail. Muito obrigada, Daniele. Pessoal, eu vou contar para vocês uma história que eu recebi, acho que foi no e-mail, já tem um tempo. Foi enviado pela Sol, de Salvador, na Bahia. Ela atualmente tem 15 anos e esse relato aconteceu há uns 2 anos. O nome do relato é A Mão. Bom, a Sol relata que sua mãe trabalhava como cuidadora de idosos e, devido a isso, ela não passava a noite em casa. Então, ela tinha que dormir na casa da avó materna, né? Porque ela tem 15 anos agora, na época ela tinha uns 13 anos, né? Então, a Sol ia dormir na casa da avó materna. Esse relato aconteceu em uma dessas noites que ela dormia na casa da avó. Era uma casa pequena, tinha 2 quartos. Tinha o primeiro quarto, a avó dormia no primeiro e ela dormia no segundo quarto. Aí a avó dela estava no quarto da frente, ela no segundo. Além dela e da avó, dormia também na casa o namorado da avó, só que ele dormia em um quarto na área dos fundos, lá na área de serviço. A Sol dormia com a luz do quarto acesa. Ela informa que era uma daquelas luzes amareladas e ficava sempre acesa porque ela não gostava de dormir no escuro. Era tarde da noite, ela estava deitada na cama, de frente para a porta do quarto. Estava quase pegando no sono, de repente ela sentiu uma mão. Ela, na hora, presumiu que se tratava de uma mão masculina, porque era uma mão pesada, né? E fazia uma pressão na lateral da cabeça dela, né? Que ela estava deitada de lado, então essa mão segurou assim e apertou, bem assim, o lado da cabeça. Então, quando eu li isso aqui, na hora, eu já me deu uma aflição, né? Porque eu já pensei, né? Meu primeiro pensamento, imaginei do namorado da avó, dormir nos fundos, porque a gente não sabe, não conhece. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir jornais. Eu, assim, nossa, vejo cada notícia. Então, nessa hora eu já me arrepiei. Não foi de medo de fantasma, não. E foi a mesma coisa que ela pensou, né? Ela disse que na hora ela chegou a pensar que fosse o namorado da avó. Mas ela disse que não tinha ninguém lá no quarto. Ela não relata o que aconteceu depois, se passou. Pelo que ela mandou, parece que só foi essa vez. A luz estava acesa, ela conseguiu ver que não tinha ninguém no quarto. Só fica essa questão, né? De quem era essa mão? O que era essa mão? É o que tem de sobrenatural nessa história, né? Mas como ela conta que também estava naquela transição entre acordada e dormindo, e a gente sabe que nosso cérebro é capaz de criar várias coisas quando tá nesse... Tem um nome desse estado? Aí eu não vou saber falar agora. Nessa fase do sono, que as pessoas têm paralisia do sono, que vê coisas, sente coisas, enfim. Mas não deixa de ser um relato bem assustador, né? E que bom que não foi o namorado da avó, porque pra mim isso seria mais assustador ainda, né? Enfim, muito obrigada, Sol. E se tiver mais relatos, pode enviar. Aconteceu na UTI. Olá, pessoal. Eu vou contar para vocês um relato que eu li em um desses grupos do Facebook. Eu mandei mensagem para a pessoa e ela me autorizou. O nome dela é Ellen Cristina. Bom, a Ellen conta no relato dela que ela trabalhou por muitos anos na área de enfermagem no setor de UTI hospitalar. Eu acho que ela é técnica em enfermagem. Aí ela conta que depois de um tempo ela se afastou do trabalho para se dedicar na criação dos filhos, né, cuidado com a casa, mas essa história ela nunca esqueceu. E ela começa contando lá que realmente o hospital é um ambiente carregado, é um lugar que sim, acontece coisas estranhas. Então se você abordar alguém, sempre, não todos, né, mas algumas pessoas com certeza têm algum relato para contar. E esse que aconteceu, né, apesar de não ser uma coisa muito, assim, assustadora, não tem uma explicação
Então, ela trabalhava na UTI de um hospital. Mas assim, ela conta que não ficava restrita só à UTI, porque imagina, você tá trabalhando na UTI e você tem que se deslocar para outras áreas, enfim. Aí a rotina dela envolvia outros lugares do hospital também. E logo no início do plantão, eles organizaram a equipe, assim, a questão da hora do repouso. Tinha uma equipe que ia para descanso, né, meia-noite a 2h30, e tinha outra que ficava do horário, né, de 2h30 a 4h30, horário de descanso. Ela costumava repousar às 2h30 da madrugada. Nesse dia estava o enfermeiro-chefe, 2 técnicas de enfermagem e ela, né, a Ellen. Uma das colegas ficou com ela fazendo a vigília aos pacientes e cuidados gerais. Né, diz que todos os pacientes naquele plantão, eles estavam muito graves, né? UTI geralmente é gente que tá muito grave mesmo, né? Geralmente, eu acredito, né? Porque tem pessoas, às vezes, que é de... Como é que é? Apenas por cuidado, né? Se a pessoa sofreu um infarto, aí fica em observação na UTI, mas, em geral, é pessoas muito graves mesmo, que ficam nesse setor do hospital. Aí a outra técnica, ela ficou responsável pela medicação. Bom, aí ela descreve que dentro da UTI tinha um balcão de mármore na frente com as cadeiras, né? Nesse local, os médicos e os enfermeiros, eles se sentavam para fazer os relatórios. E nos fundos da UTI também havia outra bancada, da mesma estrutura e também para a mesma finalidade. Aí a Ellen, a colega que estava nos cuidados gerais dos pacientes, elas finalizaram o serviço e se sentaram lá nos fundos, né, nessa mesa dos fundos da UTI para fazer os relatórios. E o enfermeiro, chefe, também foi fazer os relatórios dele e se sentou com elas. Enquanto isso, a outra colega ficou na salinha de medicação e essa salinha ficava próxima ao balcão da frente. Então, vamos lá. Tinham 2 balcões na UTI, né? Um mais na frente, outro nos fundos. Então, eles se sentaram nos fundos e a outra enfermeira no balcão da frente. Bom, e lá, a questão da iluminação, à noite, eles mantêm a iluminação quase que apagada, né? Ela diz que deixa só 2 luzes acesas para ficar aquela penumbra, né? Porque mesmo que os pacientes estejam sedados ali, mas para gerar um conforto, né? Imagina você dormir no claro. Acho que mesmo sedado ali, de repente, né, pode atrapalhar. Então, ele sempre mantém as luzes dos leitos apagadas e deixa 2 lâmpadas do corredor acesa, com a penumbra. Voltando aqui, eles estavam lá, os 3, sentados, fazendo os relatórios. Gente, quando de repente, né, o enfermeiro segurou no antebraço da Ellen, segurou assim com firmeza, olhou assim com um olhar de susto, de pânico e apontou o dedo para frente. E ela assustada, imagina só, né? Ela olhou para a direção que ele apontava e ela viu que a porta da entrada da UTI estava abrindo sozinha, diz que bem devagar. Aí na hora que ela viu aquilo, ela tipo assim, ficou sem entender. E o que ela fez? Ela já foi, cutucou o braço da colega que estava concentrada fazendo relatório e teve a mesma ação que o enfermeiro, que foi apontar para a porta, né? E essa outra enfermeira também ficou assustada, né? E segurou na mão dela bem forte. E ficaram lá os 3, presenciando aquela cena, assim, sem entender nada. Por quê? Você imagina assim, uma porta abrindo, ok, normal. Então, agora que vem a explicação. A porta, como eu falei, ela estava abrindo bem devagar e ela se abriu completamente, ela ficou escancarada, né? Quase que encostando na parede, tão aberta que ela ficou. Gente, mas a porta é aquela porta dupla. Imagina, de hospital, geralmente até de UPA é assim. Aqui na UPA é assim. Aquela porta que abre em 2, né? Uma porta até dura às vezes, porque ela tem uma mola em cima para manter a porta fechada. Agora, se de UPA tem esse sistema, agora você imagina de UTI. Que UTI... você sabe, né, que o ambiente é controlado ali, não pode ter circulação de vento, não pode ter maior cuidado, porque tem que ser um ambiente estéril. E ela conta que a porta abria as 2, assim, e tinha esse mecanismo lá, essa espécie de mola, que mantinha a porta bem fechada, para não correr o risco de ninguém esquecer a porta aberta. Então, assim, gente... Era impossível uma das portas se abrir e se manter aberta sem que uma pessoa a segurasse lá. Então, assim, uma coisa impossível de acontecer. E ela se certificou, sim, a mola estava funcionando perfeitamente.
Então, como ela se abriu sozinha e se manteve aberta? Abri apenas um lado de forma tão lenta até quase encostar na parede. Gente, ela fala que não tem explicação pra isso e eu acredito que realmente. Eu tô contando isso aqui imaginando a porta lá da UPA, que eu fui uns tempo atrás. Realmente, a porta, se tiver bem funcionando a mola, ela não vai se abrir devagarinho. A não ser que alguém abra e segure, né? Porque a tendência dela é voltar pra se fechar. E ficou aberta, quase que encostada na parede. E eles ficaram assim paralisados, observando o que acontecia. E depois desse processo, a porta foi lá e se fechou. Sozinha. Sozinha ou com alguém visível lá segurando. Eles olharam pra cara do outro sem dizer uma só palavra. Aí ela deixa observação aqui, né? Ela falou que não entra corrente de ar nessa parte do hospital, né? Porque é UTI, ambiente isolado e tem que ser estéril o máximo possível para evitar contaminação. E ela falou que também outra coisa assim estranha que eles acharam foi que a sala de medicação fica próxima à entrada. E a colega, né, que tinha outra enfermeira que estava na outra mesa, ela estava preparando as medicações e ela disse que não ouviu nada. O que é estranho porque a porta ela faz um barulho, né, quando é aberta. E ela finaliza contando que isso que aconteceu não se repetiu depois, né? Foi somente naquele momento, né? Nunca mais ela viu aquela porta se abrir sozinha, que comprova que a porta não estava com defeito. Foi algo que passou ali, queria passar. Vai lá saber o que, né, gente? E esse foi o relato da Ellen Cristina, que gentilmente me autorizou a contar a história dela aqui no podcast, e eu espero que vocês gostem. Um lobisomem na sacada. Em um bairro bem movimentado de uma cidade do Rio de Janeiro, seu Zé e Dona Maria tinham uma mercearia onde vendiam quitandas, doces, balas, refrigerantes e todas aquelas coisas que as crianças adoram. Luiz, na época um garoto, era viciado em doces e era um fiel freguês daquele pequeno comércio. Nessa época, os antigos moradores do bairro afirmavam que algo muito estranho acontecia em noite de lua cheia na casa onde o casal vivia. Luiz cresceu ouvindo comentários de pessoas dizendo que seu Zé se transformava em lobisomem e Dona Maria em borboleta. Mesmo com todas essas histórias, ele nunca deixava de satisfazer os desejos de seu estômago. Entretanto, começou a observar mais e, com o tempo, passou a notar que as unhas de seu Zé eram grandes e sempre estavam sujas. Além disso, seu corpo era repleto de pelos e a sobrancelha eram daquelas que se uniam. Na verdade, parecia uma única sobrancelha, que se iniciava sobre o olho direito e se prolongava fazendo uma pequena curva sobre o nariz, contornava o olho esquerdo e terminava com alguns fios de cabelo esvoaçados. Dona Maria, por sua vez, não aparentava nada em comum, a não ser algumas manchas que estampavam sua pele. O casal era bem conhecido no bairro, pois há alguns anos tocavam aquele comércio que ficava na parte térrea do sobrado onde moravam. Na parte de cima da casa havia uma sacada de frente para a rua. Certo dia, Luiz e alguns amigos, todos já adolescentes, aproveitando que seu Zé e Dona Maria não estavam em casa, resolveram entrar por um buraco que ficava na parte de trás da edificação. Assim que entrou, Luiz sentiu um calafrio, daqueles que se inicia na nuca e desce pela espinha, espalhando por todo o corpo. Ali havia um balde cheio de moedas antigas, uma espingarda pendurada na parede, um vaso contendo muitas joias, aparentemente de prata, além de inúmeros jornais cujas capas estampavam notícias de mortes. De repente, ouviram um barulho e fugiram do local pelo mesmo buraco por onde entraram. Lá fora levantaram a possibilidade de que seu Zé e Dona Maria fossem ciganos. O tempo passou e Luiz, já adulto, foi contratado por uma empresa estrangeira bastante conceituada na cidade. Ele trabalhava 4 vezes por semana no período noturno. Certa noite, ao sair do trabalho às 3 da madrugada, parou em um bar 24 horas e tomou uma cerveja na companhia de um amigo. Assim que terminaram, esse amigo seguiu para casa e Luiz começou a caminhar em direção à sua casa, que ficava em uma ladeira à direita ao final da rua. Seguia tranquilamente pela rua, até que, ao virar à direita para subir a ladeira que dava acesso à sua casa,
ouviu um ruído estranho vindo da sacada da casa de seu Zé. Ao levantar os olhos, horrorizado, viu um bicho enorme, peludo e de olhos vermelhos. Aquele ser monstruoso andava de um lado para o outro, até que, ao perceber que estava sendo observado, ficou de pé e fixou os olhos em Luiz. Este simplesmente ficou paralisado, congelado sem saber o que fazer. Finalmente conseguiu mover lentamente as suas pernas, sem tirar os olhos do bicho. Foi se afastando, caminhando de costas até atingir uma boa distância. Neste momento, já na metade da ladeira, se virou para a frente e correu. Correu tanto que suas pernas tremiam. Logo, estava em frente de casa, mas não conseguia abrir o portão, pois as suas mãos tremiam muito. Gritou pela mãe que sempre ficava acordada aguardando a sua chegada. Assim que Dona Lara abriu o portão, Luiz, desesperado, começou a lhe contar o ocorrido. Estranhamente, Dona Lara não se surpreendeu, pois certamente já tinha ouvido outros relatos semelhantes e sabia que era verdade. Anos depois, o casal foi encontrado morto dentro de casa. Foram enterrados quase como indigentes, pois não tinham filhos e ninguém conhecia seus familiares. Hoje, aquele sobrado está abandonado e depredado, e os moradores da região evitam passar diante daquela casa. Esse relato eu recebi no e-mail e foi enviado pela Nanda. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.